Olá, eu sou Giovana Proença, sou psicóloga, supervisora do departamento escolar da Clínica de Psicologia Equipe Evoluir. Sou morena, cabelos curtos e estou usando uma blusa estampada. Hoje estou aqui com o advogado, Dr. Daniel Teixeira. Nós vamos conversar um pouco sobre o decreto número 10.502, de 30 de setembro de 2020, sobre a Política Nacional de Educação Especial. O decreto ele determina que as famílias elas poderão escolher as instituições de ensino onde vão matricular os seus filhos com necessidades especiais, desde escolas regulares, escolas bilíngues e escolas inclusivas. A que se refere o decreto número 10.502? Bom, eu sou Daniel, como já disse a Giovana, sou advogado. A gente atua aí na área do direito médico, da saúde. Sou moreno, sou calvo, uso óculos, estou vestido com uma camisa azul listrada. E vamos lá. O decreto 10.502 de 2020, ele visa implementar programas e ações com vistas a garantir direitos à educação e ao atendimento especializado aos educandos com deficiência, né? E isso aí vai envolver pessoas com transtorno do espectro autista, outros transtornos, enfim, pessoas superdotadas. E esse decreto, uma parte está bastante harmoniosa assim, com a Constituição, com as leis que já regulam esse setor, mas ele aponta assim, para algumas diretrizes que têm causado alguns mal-estar, digamos assim, né? Nas pessoas envolvidas, nos profissionais que trabalham na área de educação, principalmente nos pais de crianças autistas, crianças com deficiência. Então, a gente queria falar um pouquinho sobre este decreto para que a gente possa entender melhor, né, os desdobramentos disso, as consequências no mundo jurídico. Primeiro, eu gostaria de falar do que é um decreto, né? O decreto é um ato administrativo unilateral do gestor público, né? Então, assim, não passa por uma casa de leis como uma Assembleia Legislativa ou a Câmara dos Deputados, o Senado Federal. É um ato legislativo, tem um status de lei, tem um formato de lei, mas ele não tem a força de uma lei, porque ele não passou por um processo legislativo, né? Então, isso aí tem algumas implicações que a gente queria trazer, até mesmo para tranquilizar um pouco as pessoas que nos assistem, os pais de crianças autistas, especialmente, que é a área que a gente mais atua e milita aqui, né? A gente entende que esse decreto, ele é uma sinalização do governo federal no sentido de algumas políticas que ele quer mudar, que ele quer implementar. Mas isso, por se tratar de um decreto, não poderá trazer mudanças tão bruscas assim de maneira repentina, né? Mas talvez isso é o início de um processo. É isso que a gente tem que analisar. Daniel, quando o decreto nos traz a possibilidade da escolha da família em matricular suas crianças, seja numa escola regular, numa escola especial, esse poder de escolha não seria partir de um princípio de distinguir uma escola especial de uma escola regular, os espaços onde cada criança deveria habitar, onde cada criança deveria ocupar? A gente pensando também quando a gente trata de inclusão, que são os diferentes fazerem parte do mesmo espaço. Sim, é importante a gente entender essa questão da inclusão, né? Eu não sou pedagogo, não sou terapeuta, não é muito a minha área, mas como cidadão a gente tem uma noção de qual é o objetivo da Constituição, da lei, quando fala da inclusão escolar da pessoa com deficiência no ensino regular. É porque, assim, a pessoa com algum tipo de transtorno ou deficiência,
ela tem assegurado pela Constituição a convivência plena, né? E o exercício dos direitos de qualquer cidadão. Então, uma criança, mesmo que ela tenha algum tipo de transtorno, é um direito dela, é um direito constitucional estar numa sala de aula de ensino regular. Isso está na Constituição, né? Agora, o porquê disso? A gente tem que entender também o porquê que a lei, a Constituição traz algumas diretrizes. Por quê? Ou garantias. Porque aquilo vai trazer um processo de cidadania não só para a pessoa que tem o transtorno, mas para o outro que tem que aprender a conviver com quem tem transtorno. Não é verdade? Então, acho importante, por exemplo, o meu filho estuda numa escola que ele tem ali 2 ou 3 coleguinhas que têm algum tipo de transtorno. E ele sempre conta algumas histórias da interação dele com essa criança. Isso é importante porque desde pequeno a criança começa a desenvolver uma cidadania, um aprendizado de convivência, de tolerância, de paciência com o outro, de entender que o diferente tem os mesmos direitos, é uma pessoa humana que tem os direitos que a Constituição da República garante a todo cidadão, né? Então é preocupante a intenção do legislador, a intenção do governo de trazer novas diretrizes, de querer, não, nós vamos ter uma coisa aqui que é melhor, é especializado, seu filho vai estar num lugar onde só tem criança autista. Mas será que isso é o melhor para a sociedade como um todo, né? Será que a gente está fazendo de fato um processo de inclusão, né? Ou a gente está segregando essas crianças, delimitando a um espaço, né? Onde você só fica ali, a criança não vai ter uma convivência com os demais também. Exatamente, né? Isso é preocupante. Extremamente preocupante. Daniel, e quais as leis que amparam, regulamentam e vão complementar o direito da criança à educação? Então, a primeira é a lei maior, né? Que é a Constituição Federal. Inclusive eu quero até ler aqui, para ficar mais didático para o pessoal que está nos assistindo. O artigo 208, inciso 3º da Constituição, fala assim: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializados aos portadores de deficiência, preferencialmente, preste atenção nessa palavra, preferencialmente na rede regular de ensino. Isso está na Constituição, né? Que é a Carta Magna. E tem muitas outras leis, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente repete as mesmas palavras da Constituição. Artigo 54, inciso 3º do ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente. Também frisa essa palavra, preferencialmente na rede regular de ensino. Tem também a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, Lei 9.394, 96. Também assegura atendimento educacional especializado, falando mais ou menos nos mesmos termos, que é dever do Estado prestar atendimento educacional especializado, gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação e etc. Preferencialmente na rede regular de ensino. Se a Constituição já elegeu o ensino regular como ambiente adequado, propício para o desenvolvimento dessas relações, da cidadania, eu acho temerário que agora venha um decreto, fala, não, o melhor vai ser separar e tal, os pais vão poder escolher. Isso é uma coisa que a gente, né, precisa refletir. Isso, a gente tem também a Lei Brasileira de Inclusão, que fala sobre acompanhamento especializado dessa criança, que fala sobre salas multifuncionais, né, num contraturno aprendizado dessa criança, que fala em adaptação de material também dessa criança. Ou seja, nós temos leis, nós temos tratados nacionais, internacionais que garantem o direito dessa criança à educação, né? E ao colocar essa possibilidade de escolha por parte da família, ou em um lugar ou em outro, esse direito vem a ser cessado, né? Esse direito vem a ser tirado dessa família, porque o que acontece, o que é muito visto
por nós, nós trabalhamos aqui uma clínica, nós somos especializados em desenvolvimento infantil, nosso público, em sua maioria, são crianças autistas, nós temos muita dificuldade no que se tange à educação, à matrícula das crianças, então já há uma negativa bem significativa da matrícula das nossas crianças em escolas, e eu acredito que esse decreto, né, se tornando lei aí, eu acho que vai ser muito mais, vai abrir um leque muito maior, né, uma força muito maior para as escolas que já fazem a negativa dessas matrículas e agora talvez alegando até para os pais, né? Olha, mas tem uma escola ali que talvez vai poder te atender seu filho melhor, né? Existe o país, né, um Estado democrático de direito, ele é constituído por todo um ordenamento jurídico, né? É uma coisa complexa. E tem uma hierarquia de leis. E todas essas leis, né, que estão abaixo da Constituição, isso que eu queria deixar bem claro. Todas essas leis que estão abaixo da Constituição, até os decretos, atos normativos, estão sujeitos a um controle de constitucionalidade. Entendeu? Então o governador do estado aqui edita uma lei aí na Assembleia Legislativa, passa tudo certinho, rito, tal. Mas se tem alguma coisa estranha ali, existem pessoas, entidades que podem ir lá no Supremo Tribunal Federal e questionar a constitucionalidade da lei. Falou, tudo bem, o Congresso Nacional editou uma lei aqui, porém, fere a Constituição, isso, aí vai entrar com uma ação de constitucionalidade. Mas isso não é só o STF que faz. Um juiz de direito, qualquer comarca aqui, pode ser lá do interior, o juiz de direito lá de Aripuanã, lá de Colniza, ele pode declarar uma lei inconstitucional. Só que essa declaração judicial vai ter validade só para quem questionou. Agora, quando alguém questiona no STF, aí essa declaração de inconstitucionalidade vai ter efeito para todo mundo. Entendeu? Então, estou falando isso porque provavelmente esse decreto vai ser alvo de questionamentos da constitucionalidade dele. Entendeu? Então, isso também a gente pode ficar de olho e o pessoal ficar mais tranquilo. Não é momento da gente desesperar, mas ficar atento. Sim, da gente conhecer, da gente buscar, ter mais informações, até por isso nós trouxemos hoje, né, o decreto para a gente conversar um pouquinho também sobre, tirar dúvida. Muitos pais têm nos procurado, têm trazido seus medos, anseios, expectativas, né? A gente tem a informação de que aqui no município de Cuiabá, na rede pública municipal, não há nenhuma alteração, né? Eles também estão com essa desconfiança, estão incomodados. No longo prazo, no médio prazo, a gente acredita que existe sim esse risco, né, de retrocesso. Eu acho que o momento é de reflexão, estarem atentos, estarem alertas, mas calma, né? Não podemos nos precipitar, né? A pessoa fala, vamos arrumar um advogado, defender os direitos. Não, vamos com calma. Mas, por outro lado, a Constituição Federal diz que o Poder Judiciário ele não vai deixar de apreciar nenhuma lesão ou ameaça a direito. Então, se alguém sentir ameaçado o direito do seu filho, da sua criança, é lógico que você tem o poder judiciário, nós estamos no Estado de Direito, não é? As coisas não são assim, impostas, né? Então, se uma escola vier a negar a matrícula do seu filho, o pai, a mãe devem, né, se socorrer das garantias legais que as leis, que a Constituição Federal nos traz, inclusive judicializando aquele problema, se for necessário, entendeu? Então, o que os pais precisam é estarem alertas, as famílias estarem unidas para defender os direitos dessas pessoas, né? Acho que as entidades precisam dar as mãos nesse momento, as associações, precisamos fortalecer as associações que defendem os direitos autistas e de outros transtornos, para que
nós possamos também ter voz.